aí ela pegou e falou assim, amiga, eu fui tomar banho e eu senti um nódulo. E se for alguma coisa, eu não vou tratar. Eu não vou contar pra ninguém, não vou contar pra mãe, não vou contar pras minhas filhas, não vou fazer nada, sabe? Foi uma coisa assim, foi uma negação, sabe, na hora. E aí eu falei assim, não, você vai sim, você vai ao médico, você vai buscar ajuda e você já contou pra mim. Então isso já é o suficiente. Você vai sim, eu falei pra ela. Ou você deixa a doença tomar conta de você, ou você toma conta da doença. E eu resolvi tomar conta da doença. Então eu brinco. Vamos tirar foto? Ah, mas espera aí que eu vou arrumar meu cabelo. E mexo assim, como se eu estivesse arrumando meu cabelo. E falando e sorrindo. Ele falou de novo, parabéns pela sua atitude. Como eu falei, eu escolhi viver com a leveza. Aqui nesse momento, né, Beth, olhando para você, eu sinto a Fernanda assim, muito presente, né? E dizendo, é isso aí, gente. Esse câncer tem que entender que nós estamos aqui e que nós somos fortes. E que nós não vamos deixar de viver por conta do câncer. A vida é tão hoje, né? A Fernanda defendia isso muito, assim. Eu falo que eu tenho um orgulho tremendo da existência dela, né? De tudo que ela deixou. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Instituto Fernanda Geiger. Eu sou Luzia Rodrigues, presidente da Associação Fernanda Geiger, e estamos aqui hoje com a temática para falar sobre o impacto do diagnóstico do câncer e como é possível trazer leveza nesse processo por meio de uma parceria. Antes de nós iniciarmos aqui com as nossas convidadas, né, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, a O3i Marketing Médico, a Plus A+, produtora de vídeo, e a Dribion Software. Graças a esses apoiadores, nós podemos estar levando para você informação, discutindo sobre a qualidade de vida no dia a dia, mas principalmente também informações sobre a prevenção do câncer, sobre como trazer apoio para as pessoas que nós amamos e possam estar passando por esse momento. Então, eu já aproveito para convidar vocês para seguir o nosso canal, compartilhar esse vídeo se fizer sentido para você, porque hoje é isso que nós vamos estar falando um pouquinho, né? Sobre como, do ponto de vista da pessoa que tem o diagnóstico de câncer, como que é essa vivência, esse processo, e como é também para quem está do lado, seja amigo, seja familiar, né, que faz parte da rede de apoio. Então, estamos recebendo aqui, né, a Beth, né? Gratidão, Beth, por aceitar esse convite. A Beth já vai se apresentar, ela é uma paciente assistida atualmente lá no Instituto, né, está no processo do tratamento. E também a Carol. Bem-vinda, Carol, obrigada por ter aceito o convite. A Carol é uma grande amiga da Beth, né? E tem estado nesse momento muito próxima, né? Tem sido uma das redes de apoio da Beth. Obrigada. Então, vamos começar, Beth. Fala um pouquinho sobre você, quem é você, né? Depois a Carol fala um pouquinho, e aí nós vamos contar um pouquinho sobre essa história de amizade tão bonita de vocês. Eu sou a Beth, paciente assistida lá do Instituto, né? Tenho 42 anos, desculpa. Eu fui diagnosticada com câncer de mama no dia 23 de setembro, que foi onde começou a batalha, a luta, né? E, assim, na hora que você descobre, você perde o chão. Mas veio na minha cabeça, assim, a primeira pessoa, minha amiga, minha tia, que começaram o apoio, né? Começou tudo caminhando junto comigo. E foi desenvolvendo uma jornada ali, né? Porque veio exames, vieram consultas e sempre juntas. Que legal. Vamos ouvir a Carol um pouquinho, então. Carol, se apresenta, por favor. Meu nome é Carol, eu sou amiga da Beth há 7 anos. A gente se conheceu no trabalho e aí depois a gente acabou não ficando trabalhando no mesmo setor, mas a amizade continuou. Uhum. E quando ela sentiu, ela me mandou uma mensagem, porque eu acho que a tia dela não estava atendendo. E aí ela me mandou, oi amiga, você tá aí? E aí foi quando começou. Uhum.
Antes ainda da gente falar propriamente do diagnóstico, eu gostaria, assim, tem algo na amizade de vocês, nesse tempo que vocês conhecem, alguma lembrança divertida, algum momento engraçado entre vocês duas, que vocês gostariam de compartilhar? Eu sou muito brincalhona, né? E a gente tinha uma intimidade já, uma amizade. Então, a Carol trabalhou na recepção com a gente, comigo, há uns 4 anos, e depois ela mudou de setor. E eu pegava no pé dela, porque ela chegava atrasada. 8 horas, 8h10, ela estava chegando, ela olhava para mim, bom dia. Eu falei, boa tarde. Daí, às vezes, tem dia que ela levava na boa, tem dia que ela ficava meio brava. Mas eu já conhecia a carinha, mas mesmo assim, todos os dias, era boa tarde. Você se divertia vendo a cara de irritação brava, dela. sim. Ela gostava. E você, Carol? Tem algo que você lembre da Beth? Ela te contou uma coisinha sua engraçada. Tem algo que você lembra dela? Eu acho que essa história, depois que ela parou de trabalhar comigo, até hoje, às vezes, ela não trabalha mais na mesma empresa, né? E até hoje, às vezes, eu ainda entro e eu ainda lembro desse episódio, sabe? E aí ainda dou risada, parece que eu tô vendo ela ali falando comigo, sabe? Sempre quando eu entro e falo bom dia, assim, eu lembro disso. Que legal. Então, a trajetória de amizade de vocês iniciou no trabalho há mais ou menos 7 anos. Sim. Trabalharam juntas durante 4 anos, é isso ou mais? No setor, acho que mais ou menos uns 4, depois ela... Mas agora já faz o quê? 2 anos que você trabalha em outra empresa? Isso, faz 2 anos. Mas essa amizade de vocês foi se estreitando. Em que sentido? Em que nível? Só para entender o nível de proximidade dessa amizade de vocês. Acho que é mais que irmã, né? Porque a gente tem uma intimidade muito grande de falar tudo, de brincar, de brigar uma com a outra. E, às vezes, é uma amizade assim. Se ela tem um problema, ela vai compartilhar comigo e ela vai falar, amiga, o que você acha? O que eu faço? E se eu tenho um problema, é da mesma forma, sabe? Então, é uma amizade bem assim. Que lindo, né? Que bom isso. Você ter com quem, né? Com quem dividir, né? O que você está passando no dia a dia. Então, Beth, vamos lá agora falar um pouquinho sobre essa questão sobre o diagnóstico, né? Quando a gente recebe o diagnóstico de câncer, quando o paciente recebe, é um caos, né? Tipo assim, o que se passou? Conta pra gente um pouquinho, como é que você identificou, como você já falou, né, no início que foi em setembro, então é recente, né? Foi em setembro de 2025. Isso. Que você percebeu o nódulo. Uhum. Então, conta pra gente como que foi isso, até porque isso pode servir realmente de alerta para todo mundo que está nos acompanhando, porque, você sabe, existe um tabu muito grande em relação ao câncer, Sim. Um medo muito grande de falar. Você é uma pessoa que trabalha num hospital, né? Eu não lembro se foi você que me falou isso ou se foi uma outra pessoa, que muitas vezes até o próprio pessoal ali que está na saúde diz assim, olha, eu não vou fazer, eu não vou procurar, porque eu tenho medo de achar. Medo de achar. Né? E é exatamente isso que a gente tem que estar desmistificando, porque o medo de encontrar algo não vai evitar que o câncer apareça se ele tiver que aparecer. Né? Então, acho que assim, é de fundamental importância a gente estar falando sobre isso e a gente mostrar que sim, é pesado falar sobre o câncer, o diagnóstico mexe, a gente fica ali, a nossa estrutura fica abalada, mas depois a gente percebe, principalmente com o apoio dos amigos, né, com o apoio da família, contando com atividades, com serviços profissionais, como a gente oferece lá no Instituto, isso a gente pode trazer mais leveza para esse processo. Com né? certeza. Então, vamos começar aí contando do seu diagnóstico. Então, foi no banho, eu senti uma ardência, parecia que eu tinha batido. Aí eu já fazia autoexame, mas fazia uns tempo que eu não estava fazendo mais. Aí fui procurar, né, essa ardência, o motivo, e eu senti um nódulo bem embaixo da mama, e foi onde que meu mundo ali desabou. Só de sentir, só sem de ter sentir, diagnóstico. assim, você já a primeira coisa que vem na mente, principalmente quando a gente está acostumada com esse tipo de sintomas, né, de diagnóstico. E assim, eu já fui procurando, como eu falei para você no começo, eu conversei com a Carol, que foi a primeira pessoa, minha tia. No mesmo dia que você percebeu... No mesmo momento. Você percebeu o nódulo e você já ligou para a Carol? Já liguei, tentei falar com ela, demorou um pouquinho, daí parece que demora uma eternidade, né, para te responder. E, assim, foi muito louco.
Foi assim, de um dia para o outro, seu mundo desaba. Eu já estava nervosa porque minha mãe estava em tratamento, tinha acabado de internar minha mãe. E isso foi pesando, né? Aí foi no momento que eu senti, eu falo para as meninas que eu sinto Deus falando para mim naquele momento, não, agora é hora de você se cuidar. Você cuida de todo mundo, agora você vai cuidar de você. Certo. E aí, Carol, como é que foi quando ela te falou? Como que ela falou para você? Ela mandou, amiga, você tá aí? Daí eu demorei, tipo, coisa de 5 minutinhos, assim. E eu mandei, tô. Era noite. E ela pegou e falou assim, amiga, eu fui tomar banho e eu senti um nódulo. E se for alguma coisa, eu não vou tratar. Eu não vou contar para ninguém, não vou contar para a mãe, não vou contar para as minhas filhas. Não vou fazer nada, sabe? Foi uma coisa assim, foi uma negação, sabe, na hora. E aí eu falei assim, não, você vai sim, você vai ao médico, você vai buscar ajuda e você já contou para mim. Então, isso já é o suficiente. Você vai sim, eu falei para ela. E naquele primeiro momento você pensa, não vai ser, né? Você tem uma esperança assim, não vai ser nada, sabe? Você fica com aquilo, né? E naquele primeiro momento foi dessa forma, assim. Mesmo tendo essa confiança que você teve, né, de vai dar tudo certo, não é, ela só fez um autoexame, não tem comprovação médica, ela não foi ainda fazer os exames, mas te impactou no sentido assim, meu Deus, e se for? Sim, porque ainda mais que a mãe dela estava internada e eles estavam passando uma situação difícil. E eu falei, meu Deus, e se for? Então, assim, você fala, e agora? Mas aí você encorajou ela. Daí eu falei, não, você Quase vai apanhei sim. virtualmente. Quase apanhou virtualmente. Eu falei assim, não, você vai no médico sim, pode marcar. E se tiver que fazer exame, você vai fazer. E sua mãe tá lá, ela tá sendo assistida também. Vai dar tudo certo, né? A principal coisa é, ali no momento, você tentar acalmar a pessoa, né? E daí, a partir desse momento, Beth, você percebeu, conversou com a Carol, e quanto tempo demorou para você ir atrás do médico, para você fazer os exames? Como que foi? Eu já fui no dia seguinte, já procurei, como eu trabalho no hospital, fui atrás de orientações, né? E isso foi numa quarta, e eu fiz no exame numa sexta. Que daí foi quando a doutora viu que era um nódulo irregular. Aí você começa no tio Google, né? Você vai procurar o laudo lá no tio Google antes de conversar com qualquer médico. Aí eu já tive quase certeza que o diagnóstico já era positivo. E essa certeza do diagnóstico positivo, que tipo de sentimento provocou em você? A gente pensa várias coisas, né? Porque mulher já é mais vaidosa, eu sou vaidosa, né? eu tenho uma mama muito grande, daí você já pensa assim, nossa, vai tirar tudo. Você não pensa que vai só tirar aquele quadrante, aquele onde está só localizado. Você já pensa, vai ficar sem, e o cabelo. Aí eu achei que eu ia ser diferente para estar lidando, para superar, né? Veio uma série de coisas na sua cabeça, Veio. meu Deus, e agora? O que eu faço? E aí você é mãe, você tem Aí eu duas filhas, pensei né? nas minhas filhas, na minha mãe, como ela estava debilitada, depois que saísse do hospital, como que eu ia cuidar, com a minha cabeça pensando em outra coisa. É um caos mesmo, É um né? caos. Acho que esse primeiro momento passa um filme, tipo assim, como Passa. tipo, meu Deus, a minha vida tá por um fio. Tá desabando tudo, É mais assim, ou da minha menos cabeça. isso. É. E a Beth sempre falou que a parte do corpo que ela mais gostava nela era o seio, sabe? O decote. Assim, ela sempre usou um decote muito grande, nessa parte de vaidade mesmo, sabe? Então, naquele momento ali foi bem difícil, essa parte também. Até para você como amiga pensar, nossa, né? Porque ela também falava, no momento ali, ela também falava, sabe? Como que vai ser isso? Nossa, eu sempre gostei tanto de usar meus decotes, sabe? Então, fica uma coisa que a pessoa não sabe, né? Uma incerteza. Você fica perdida, né? 1001 pensamentos. 1001 pensamentos. Mas aí você foi pro médico, então, fez... Fui no doutor, logo em seguida do exame da ultrassom, na outra semana já fui no doutor. Ele examinou, ele falou que 98% não seria, mas existia os 2%. Fez uma punção e mandou para análise. Aí, nesse momento, sua cabeça fica a mil, né? Foram 7 dias, assim, de apreensão, que era só a Carol, 2 amigas e a minha tia que sabia. E eu não contei para ninguém até o momento. Falei assim, não adianta alarmar as pessoas porque você não tem o diagnóstico ainda em mão, certeza, né? Então, já chega eu que estou abalada e quem está em volta. Então, vamos aguardar. Aí, já depois passou, chegou o exame,
Cheguei na consulta, que o doutor chamou para consulta. Já estavam os papéis todos em cima da mesa. Daí ele veio com todo, né, cuidado para falar. Lembra quando a gente fez a punção? Eu falei para você que às vezes podia ser positivo, podia ser negativo. Então, hoje veio positivo. E a gente vai começar uma caminhada. Vou te encaminhar para o Hospital do Câncer. Falei, putz, ali parecia que tinha aberto um buraco no chão e eu estava caindo. Quer dizer, e mesmo você tendo ido já, como você me relatou um outro dia, que você, assim, desde o primeiro momento você falou assim, é câncer. É câncer. Você perde o chão Só na hora que você escuta, a hora né? que você escuta, que você tem a comprovação mesmo, aí o chão se abre. Aí o chão se abre. E naquele dia, na consulta, eu fui sozinha. Aí foi assim, o doutor me deu os papéis, os exames. Sentei lá na salinha de espera, a primeira coisa, para Carol. Mandei a foto do exame, que o diagnóstico, comecei a conversar com ela, e ela não conseguiu sair naquele momento, era umas 5 e pouco, ela sai às 6 do serviço, e não conseguiu ir. Aí eu já mandei para outra amiga do hospital, demorou 2 minutos, ela já estava ali. Aí eu vi o consultório enchendo delas, me acalmando, que foi... tenso. Que coisa linda, né? Isso que você está falando. Eu sei que, assim, o momento, se a gente parar, tô vendo a cena aqui, né? Mas aquele momento, assim, que o chão tá desabando, mas, assim, primeiro, né? Acho que é importante ressaltar a sua coragem de contar para as pessoas, ao mesmo tempo, a sua confiança de, tipo assim, eu tenho com quem contar, eu tenho amigos, né? E essa questão das amigas irem, né? Até você, né? Pelo que você contou, você estava lá no consultório e, de repente... Apareceu todo mundo. Você tinha ido de carro? Tinha. Aí eu fiquei muito nervosa, eu não consegui ir embora. E eu falei assim, putz, não posso ir para minha casa, né? Minha mãe tá lá e naquele dia minha mãe teve episódios que estava bem debilitada, né? Eu falei assim, como que eu vou olhar para minha mãe e contar? Então, eu chamei elas foram, daí a Carol foi, me deu carona, a gente foi na casa de outra amiga... Aí, conversando, me acalmando. E daí depois eu chamei meu irmão. Meu irmão foi, conversei. Assim, todo mundo, na hora que você conta, engole o choro, né? Para não chorar junto com você. E sempre apoio. Que daí foi quando eu fui embora para casa. E contei para minha mãe e para meus irmãos. Quer dizer, foi fundamental esse processo aí para te dar força para você voltar para casa. Porque no primeiro momento você falou, não consigo ir. Não consigo, assim, parece que você entra em choque e você não sai do lugar. Aí, no momento que elas foram, conversaram comigo no consultório, me levaram embora, que daí foi acalmando um pouco mais, né? Carol, o que você lembra desse dia? Como é que foi isso? Porque, assim, você estava com aquela expectativa, como você falou no primeiro momento, não vai ser, Deus, não. Ela está colocando coisa na cabeça, não vai ser, não. E, de repente, porque acho que uma semana depois, 2, ela te liga e te manda, né, a foto, ela está aqui, ó, é mesmo, e você olha e, putz, é câncer, né? E daí, como é que foi? Você lembrando dessa cena, do que você sentiu lá? Conta pra gente um pouquinho, né? Porque como vocês falaram, a amizade é uma amizade muito estreita de vocês, como família mesmo, né? Quando ela mandou já o laudo, assim, né? E ela falou, amiga, Ela mandou dessa forma. E aí eu não conseguia sair na hora, fiquei bem nervosa. E eu falei, me espera aí. Eu não consigo sair agora, mas daqui a pouquinho eu já saio e eu tô aí, sabe? E aí, quando você escuta a palavra assim, é câncer, você fala, e agora? Porque é uma coisa muito difícil. Eu tinha muita dificuldade com isso. Você nunca teve uma vivência assim, com uma outra pessoa próxima de você que teve câncer? Eu já tive, só que assim, os avós, só que eram de idade e aí não tiveram, não fizeram o tratamento, né? Assim, ficou meio que casos paliativos, assim. Agora, uma pessoa tão nova, perto de mim, eu nunca tive. E aí eu falei, e agora? Mas aí a mãe dela não estava bem também, e eu falei, a única coisa, a gente vai ter que dar força para ela. A gente guarda um pouco, assim, o nosso sentimento, a nossa dor naquele momento, e você vai dar força. Você não vai ficar chorando, ai, amiga, batendo e falando, ai, coitadinha, não, sabe? Não dá. Você vai falar, não, vamos, e é isso, e vamos ser forte, e vamos embora. A única coisa ali é ser forte. Sim, e aí você foi para lá, encontrou ela, as outras amigas já estavam lá?
como ela falou, você deu carona, foram, né? E aí vocês se fortaleceram nesse momento, né? E isso mostra, né, assim, que mesmo em meio ao caos, né, do diagnóstico do câncer, do medo, enfim, do sofrimento, da dor que tudo isso causa, se você tem com quem dividir, fica mais leve, né? Fica. E vocês sentiram isso mesmo sem... sentiram pela situação. Sim. Né? Pela situação. Então, aí começou, né, Beth? Aí começou, porque aí primeiro o diagnóstico, depois vem as outras fases, né? Sim. Como é que foi, Beth, para você essas outras fases? Porque a rede de apoio que nós estamos ofertando para você no Instituto, ela começou um pouquinho depois, né? Foi. Porque esse diagnóstico foi em setembro, e eu me lembro que o nosso contato foi a partir de fevereiro, depois que você já tinha feito a cirurgia. Então, assim, você teve já aquela caminhada do diagnóstico, e aí vai fazer os exames e vai para a cirurgia. Conta pra gente como é que foi esse processo e como que foi a diferença de ter a Carol tão perto como sua amiga, as outras amigas, os seus familiares, né? O que você acha interessante compartilhar? Foi a cirurgia, antes da cirurgia, o doutor conversou comigo. Que, assim, na cabeça da gente, a gente vai falar, vai tirar tudo. Ele falou assim, não é necessário, porque o mesmo procedimento do quadrante e da mastectomia é o mesmo. Eu falei assim, mas se tiver necessidade, doutor, o senhor pode arrancar, não tem problema nenhum. Ele falou assim, não, o mesmo tratamento para um é para o outro. Então, daí você vai ficando mais calma, né? Isso é uma questão importante, estava no estágio inicial. Estava no estágio inicial. A importância, ele estava 8 milímetros. A importância de você estar, assim, acompanhando, né? Percebendo os sinais do seu corpo, Sim. Né? Estar atento, porque a gente já comentou em outros episódios isso, né? O diagnóstico precoce, ele faz toda a diferença. Ele fez toda a diferença na minha vida. Por mais que você tenha que caminhar com os processos, mas ele fez a diferença. E aí, então, você, a partir daí, iniciou o processo no Hospital do Câncer? No Hospital do Câncer. Fiz a cirurgia, fez o quadrante, né? O único problema é que ele estava num lugar meio complicado, né? Que foi debaixo bem do mamilo, que daí teve que fazer o quadrante, a retirada total. Assim, daí você já pensa, eu quero ver, que nem eu fiquei com o curativo uma semana, e assim, mas nem o interesse em saber como estava ali. Eu fui cuidando das minhas dores, fui cuidando do repouso. Aí, quando tirou o curativo, eu achei que a minha reação ia ser impactante. Não vou falar para você que não impactou. Claro que impacta, né? Você vê um corte grande na mama, tudo já do seu corpo diferente. Mas foi bem tranquilo do que eu imaginava. Foi diferente? Foi diferente. Tranquilo, assim, em partes, né? E, assim, sempre a minha mãe, minhas filhas, minha filha fazendo curativo com todo carinho, sabe? Aquilo ali, as minhas amigas mandando mensagem. A Carol, desde quando a gente conversa e saí da empresa, a gente nunca deixou de conversar. E ali, naquele momento, era mais. Ela sempre preocupada, sabe? Às vezes eu até esquecia do dia do retorno, e ela tá, como você tá no dia da consulta, um dia antes, sabe? Assim, então, eu acho que a rede de apoio é muito importante nesse momento. Com certeza. Porque eu já tive relatos de pacientes que não têm rede de apoio. E, assim, próximo a mim, né? E como eu gosto de postar amigos, presentes que eu ganho, a amizade, assim, todo mundo fala, você tem uma rede de apoio muito grande, tanto de amigo como da sua família. E eu não tenho. E isso é fundamental, mas tem um lado importante, né? A questão da sua autopermissão também, né? Sim. Do você permitir que as pessoas estejam do seu lado, do você compartilhar o que você está sentindo. Então, assim, também é muito bacana isso, né? Assim, essa rede toda de apoio que a gente tem presenciado, que você tem. Mas também eu gostaria de dizer aqui, Beth, de te elogiar, que o mérito também é seu, né? Você é uma pessoa que você conecta as pessoas. E, com certeza, se você está recebendo todo esse apoio, é porque você também é uma pessoa muito presente na vida das outras pessoas, né? Isso é muito bacana, né? Acho que é uma lição de vida, porque independente da gente estar com um problema, com uma doença mais grave, o nosso dia a dia, a gente sempre vai ter as nossas preocupações. Sim. Sejam elas de nível financeiro, de nível de relacionamento, de saúde, né? E você compartilhar, sempre pode trazer uma leveza maior, né? Então, a gente gostaria, assim, de trazer essa reflexão aqui também. Certeza. E aí, Beth, quem falou para você do Instituto? Eu já sabia.
né? Você acompanhava na rede social? Sim, mas eu nunca tive a oportunidade de ir lá conhecer, assim, sabe? Mas daí umas amigas começaram a falar. Daí depois vem a Cláudia lá, que trabalha com você também, conversou com a minha cunhada, conversou com ela, daí ela mandou mensagem, mandou o número. Aí foi quando ela mandou a mensagem e o número que eu entrei em contato. Que depois você me retornou, que eu fui conhecer o Instituto. Sim, aí eu lembro que naquele momento, quando a gente se falou, você falou, faz uma semana que eu fiz a cirurgia. Sim, estava né? recente. E aí a gente sempre faz aquele convite, tá? Você já sabe como é que é o Instituto, né? Você está aberta para receber, né? Porque, especialmente ali no Instituto, o nosso propósito é acolher, fazer desde a acolhida, né, no diagnóstico, oferecendo o apoio psicológico e as terapias integrativas complementares, como forma de cuidar da pessoa. Porque o câncer está sendo cuidado lá no Hospital do Câncer. Sim. E aí é fundamental, né? Uma coisa não substitui a outra. Mas as terapias, elas entram para cuidar da pessoa, para falar assim, olha, você está enfrentando um momento difícil, a gente sabe. Mas é possível, né? Existe vida para além do câncer, você pode continuar sendo você, né? E aí, de que forma que a gente pode te ajudar, né? E aí, eu gostaria que você também contasse um pouquinho, assim, de como tem sido essa sua experiência, né? De receber o apoio da psicóloga, essas conversas, você vai lá semanalmente, né? Com sessões com a psicóloga, também com as outras terapias integrativas, né? Recebendo o reiki, recebendo a reflexologia, a auriculoterapia. Vamos contar um pouquinho para quem está nos ouvindo, porque talvez nesse momento, né, existam outras pessoas que estão nessa fase do diagnóstico, talvez suspeitando, talvez sentiram um nódulo e estão pensando, vou investigar, não vou investigar, né? Então, assim, gente, até esclarecendo, desde esse momento que você sente esse medo, você pode estar nos procurando, que a gente está ali com profissionais que podem estar te dando orientação. Isso pode fazer a diferença, Faz né? toda a diferença. Pode não, faz, né, Beth? Faz não é toda a pode, diferença. faz, né? É que nem você falou, né? A gente tem que dar o primeiro passo. E, assim, a gente tem um certo preconceito. Parece que o câncer é um palavrão, né? E quando surgiu essa oportunidade, eu falei assim, vou me dar essa chance, né? De conhecer o Instituto, como vai ser. Aí fui. Cheguei lá, nossa, fui muito bem acolhida. Sabe, você já vai com um pouco de medo, com receio, assim. É uma coisa nova, né, pra gente. E ter as terapias me ajudaram bastante, e ainda me ajuda até hoje, que eu faço, né, ainda as terapias, tenho indo o procedimento para estar fazendo. E é muito bom. Até porque falando dos procedimentos, né? Nós falamos, você chegou lá no Instituto logo após a cirurgia. Logo após a cirurgia. Mas aí você ia iniciar a quimioterapia. Ia iniciar a quimioterapia. Foram quantas sessões de quimioterapia? Foram 12 sessões, 12 uma por sessões semana. de Deu 3 meses. E nesse processo, a gente estava conversando, nesse processo da quimio, vem os efeitos colaterais. Vem os né? efeitos. Que aí daí chegou o medo, né? E aí vem a questão maior. da queda do cabelo, que eu acho que esse é um grande problema, um grande receio das mulheres. Mas, e aí? Vou ficar careca, né? Como você, com a Carol falou, sempre muito vaidosa, né? Vocês até têm uma história em torno dessa questão do cabelo, Sim, né? Vamos compartilhar temos. com o pessoal? Aí eu falava, amiga, eu não me vejo careca. Porque eu não vou sair nem do meu quarto sem nada no cabelo, na cabeça, né? Quando isso acontecer. Porque o médico já tinha me avisado. Isso vai acontecer na 4ª semana. Na 4ª sessão da químio, vai cair. Só que, assim, foi muito rápido. Eu comecei a fazer a químio e na 2ª sessão começou a cair um pouco mais o cabelo. Aí eu comecei a conversar com a Carol. Eu falei, Carol, eu vou raspar. Ela, você não vai, não. Eu falei assim, vou sim. Por que, Carol, que você falou para ela não vai, não? Porque o cabelo estava muito comprido e ela já queria raspar de uma vez. Então, eu achei que ia ser muito radical, sabe? Ela com o cabelo comprido e já com o cabelo raspado, sabe? Então, eu acho que ia ser um choque muito grande. Então, você conseguiu convencer ela ou não? Consegui. Ela apareceu lá na minha casa. Falou, não, você não vai de jeito nenhum. E começou a entrar lá e mostrar um monte de corte. Vai cortar curto e eu tentando arrumar um cabeleireiro para cortar naquele momento, porque eu queria cortar aquele dia. Entendi. E invoquei, a sua sugestão foi essa, faz um corte curto para depois raspar. Isso, porque a dela falou assim, que senão ia impactar muito. E aí você seguiu o conselho dela? Segui. Fomos no cabeleireiro. Chegamos lá, daí achei um corte, cortei. Gostou? Gostei.
Ela ficou muito bonita. As meninas foi um corte, todas... assim, que a gente nunca imaginou nela, mas ficou muito bonito. Daí todos elogiaram, gostaram. Mas, assim, 2 semanas depois, ele aumentou a queda. E, assim, o doutor falou que ia ser na 4ª sessão, mas eu não sabia que hoje eu faço, amanhã já ia cair. Aí, como eu estava em Londrina, na casa da minha tia, eu acordei e falei, amiga, eu acho que vai ser hoje. Ela falou assim, não, espera mais um pouco. Eu tava bem Só que, mexida assim, com isso. Você tava mexida? Olha que engraçado isso. Depois você conta um pouquinho disso, por quê, né? Porque, pelo que você fala, parece que mexeu mais com você do que com ela. Pior que foi. Aí eu falei pra ela assim, é mais dolorido ver cair do que você raspar de uma vez. Porque na cama eu não podia movimentar o cabelo, via na roupa. Eu fui tomar banho, lavei o cabelo, não sequei, assim, o chão ficou cheio de cabelo. Aí, naquele momento, eu falei assim, não, vai ser hoje. Que daí eu olhei pra minha tia e falei, tia, tá, arruma, porque vai ser hoje. Aí foi, no primeiro, assim, momento, é muito triste, você fica impactada. Aí passou umas horas, eu já saí do salão sem nada na cabeça, porque eu tinha levado o lenço para pôr. Eu só saí assim, porque a gente foi na sorveteria, acho que a minha tia quis me distrair um pouquinho, né? Aí eu coloquei o lenço. Mas daí chegou no carro, tirei, subi no apartamento sem nada. E ficou. Aí no outro dia, amanheci, falei, essa sou eu hoje, né? Então eu tenho que me assumir como eu sou hoje. Aí eu postei uma foto do momento que eu raspei e o momento do apoio que eu estava com a minha tia. Ela me abraçada comigo e eu carequinha chorando. E eu falei assim, nesse momento, essa sou eu. Olhei no espelho, então vou me assumir. Porque até então eu não ia sair sem nada na cabeça. E resolvi tirar. Foi onde que as meninas começaram a me mandar mensagem, minha filha, minha família. Falei assim, nossa, estou orgulhosa de você. Porque nem eu imaginei, nem eles imaginaram, né? Que eu ia assumir assim tão rápido. Que interessante, né? Isso mostra pra gente que a gente tem que se permitir viver no momento, né? Sim. Porque, assim, eu acho que o sofrimento é muito maior de você antecipar o que vai acontecer, né? Porque, assim, você estava num sofrimento em relação à perda do cabelo, assim como a Carol, e você falou os outros familiares, Sim. Por você ser tão vaidosa, né? Por o cabelo ser uma coisa tão importante para você. Então, todo mundo antecipou um sofrimento que, na realidade, ele não aconteceu da mesma forma. Não é que não houve um sofrimento, mas, assim, não foi aquilo também, né? Então, assim, ao mesmo tempo que vem o sofrimento, a gente fala também vem a força, né? Quer contar um pouquinho sobre isso, Carol, desse momento? Eu acho que foi tão difícil por conta que para ela sempre foi uma questão que ela sempre colocou que seria difícil, sabe? Ela falava que ela não ia sair, ela falava que ela ia sair só com a peruca. Você pensou, essa amiga vai dar trabalho? Essa amiga que já me encheu tantas paciência vai me dar trabalho. E aí eu pensei, meu Deus, e quando for a hora? Eu acho que quando a pessoa começa a fazer a quimioterapia, eu acho que o momento que mais se pensa é esse momento, do cabelo. Só que, assim, ela foi de uma forma muito diferente do que a gente pensou desde o começo, sabe? A Beth surpreendeu muito. E aí eu te pergunto, essa vivência com a Beth que você está tendo, isso muda o seu olhar sobre a questão do câncer? Você falava que tinha medo quando pensava antes. Isso muda? Mudou muito. Hoje, ela me permite estar no processo dela. Então, eu consigo ver o câncer de uma forma diferente. Eu já não tenho mais tanto medo. Eu consigo ver que não é o fim. Existe uma vida após o câncer. Esse é um processo que ela está passando, mas vai passar. Então, hoje a gente está aqui, mas amanhã a gente vai estar muito melhor. Vivendo uma outra história, Sim. né? Que bom. E nesse processo todo, você também foi convidada a participar do Instituto, né? Quer dizer, você estava acompanhando que ela estava indo, recebendo as terapias, vendo que estava sendo bacana para ela. E você foi convidada por ela mesma, né, para participar de uma roda de conversa com os familiares. Só aproveitando, né, para contar um pouquinho,
Acho que nós já falamos em outro episódio, inclusive nós tivemos um episódio específico com as psicólogas falando sobre essa rede de apoio, mas eu gostaria de reforçar que mensalmente nós realizamos uma roda de conversa, né, com a psicóloga Karina Gutierrez, que é a nossa voluntária, e o objetivo é exatamente como ajudar uma pessoa que está no diagnóstico de câncer. Inclusive, aproveito para convidar, né, no dia 30, nós estaremos com uma roda de conversa, mas toda última terça-feira do mês, nós realizamos a roda de conversa às 19 horas lá no Instituto, com esse intuito. E a gente sempre, quando a gente começa a estar atendendo os pacientes, a psicóloga, né, a Andréia, já passa, olha, você tem alguém da sua família, algum amigo, algum familiar que gostaria? E, Beth, você sabe, eu já te falei isso, você surpreendeu, eu não sei se eu digo que você surpreendeu a sua rede de apoio, nos surpreenderam. Porque nós tivemos roda de conversa que nós tínhamos lá 5 pessoas ligadas a você. Aí eu vim aqui porque a minha amiga Beth está passando por isso, ou porque a minha familiar Beth está passando por isso. E a Carol também foi. Nós tivemos, acho que 2 rodas de conversa praticamente com familiares e amigos da sua rede de apoio, né? Então, Carol, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa sua experiência de participar da roda de conversa. O que foi? Foi legal? Atendeu a sua expectativa? Você foi com uma ideia e acabou saindo com uma outra ideia? Conta um pouquinho pra gente. Foi muito bom, porque a gente consegue se abrir um pouco, né? Porque daí a gente vai sem o paciente, a gente vai só a família, os amigos. E eles direcionam, assim, como lidar, né? Porque muitas vezes a gente não sabe se a gente pode chorar, se a pessoa vai ficar pior por isso, ou se a gente finge que nada está acontecendo. Então, assim, eles direcionam, sabe? E a mãe da Beth conseguiu se abrir bem, que é coisa que eu acho que eu nunca vi. A filha dela conversou, eu falei um pouco também. E aí, em alguns casos, a gente não sabe como que a gente age, sabe? O que a gente fala. Daí elas abordam isso, assim. Tem hora que não tem o que falar, mas você tá ali é o suficiente, sabe? Mas é muito bom, de verdade. Você recomenda que as pessoas participem? Sim, com certeza. Que bom, né? Que bom a gente ouvir isso, saber que, né? Eu vivenciei, né, com a Fernanda. Nós tivemos também uma rede de apoio. E a gente se sente feliz e agradecido por também poder estar oportunizando isso para outras pessoas, né? Porque não existe outro caminho. Além, assim, não existe... É a rede. Quanto mais nós pudermos fortalecer a rede de apoio da pessoa que está no enfrentamento do câncer, maior qualidade de vida a gente vai poder proporcionar para essa pessoa, né? Porque, assim, como a Beth falou, e agora, né? Quando a Beth falou assim, quando eu me olhei careca, eu olhei no espelho e falei, essa sou eu agora. Então, é isso. O que a nossa vida é hoje, né? Qual é o desafio que eu tenho que vencer hoje? Eu preciso olhar para isso de frente. Esse é um primeiro passo. Mas ter pessoas ao lado que também possam caminhar com você faz toda a diferença. Faz. Muito legal. Como isso. você diz lá no Instituto, né? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E eu estava assistindo esse episódio que você falou, que foram com as psicólogas, né? E você falou uma coisa, que nem todo mundo vai aceitar. Só que, assim, a pessoa tem que ter consciência de falar, opa, eu tô com dificuldade de aceitar, até mesmo uma amiga, um familiar, mas, assim, buscar informação sobre. Exato. Tipo assim, não ficar no egoísmo, sabe? Ou na ignorância. Tipo assim, não aceitei em primeiro momento. Mas se informar, sabe? Buscar ajuda para conseguir dar esse apoio para a pessoa. Isso é fundamental, né? Aceitação, né? Aceitação e olhar, não, para mim também tá difícil. O câncer é dela, é com ela. É ela que tá passando isso, mas tá mexendo comigo. E eu tô sem saber o que fazer, né? Então, nesse momento, às vezes a gente realmente fica quietinho, talvez se afasta um pouquinho, mas como você falou, busca, né? Porque é um sofrimento, não tem como. Eu sempre falo isso porque, às vezes, nas rodas de conversa, os próprios pacientes também falam, poxa, uma das coisas que me magoa é que eu tenho amigos que eu gostava tanto e sumiram. E aí eu sempre falo para as pessoas, né, para quem me fala isso, olha, pode ter certeza, é que está doendo nessa pessoa e ela não sabe o que fazer. Então, assim, né, a gente também tem que respeitar as limitações das pessoas. Mas o fato da gente falar
sempre vai ter alguém que também vai ter um direcionamento, né? Muito importante isso. E aí, ainda sobre a questão, Beth, para você do cabelo, né? Vamos falar para o pessoal também do banco de perucas? Né? Nós temos um banco de perucas lá no Instituto. É uma parceria muito linda com a ONG Fio da Alegria, que é de Boituva. Então, nós fazemos arrecadação de cabelo. Então, todo mundo pode, né, ajudar. Por exemplo, se a Carol resolver cortar esse cabelo lindo, maravilhoso, quem tem cabelo muito comprido tem receio de cortar o cabelo muito curto. Mas, assim, se você cortar 15 centímetros, 20, seu cabelo ainda vai ficar grande e você vai poder doar seu cabelo. Já doou, né? A Beth levou meu cabelo. Já levou. Olha aí. Ela guardou pra mim. Eu acho que ela já estava sabendo que... Eu já doei também outras vezes. Direto lá no Hospital do Câncer, sabe? Legal. Eu sempre dei voo e corto. É muito bacana, porque assim, é um gesto simples, né? E esses cabelos a gente faz a arrecadação, encaminha para a ONG Fio da Alegria, né? Que transforma em perucas. Muita gente não sabe, mas assim, é necessário, em média, cabelo de 8 pessoas, mechas, né? De 8 pessoas para fazer uma peruca. E aí a Beth foi lá para experimentar uma peruca. Daí ela não gostou muito das perucas que a gente tinha, porque a gente não tinha uma peruca exatamente da cor, né, do cabelo. E aí eu tirei, pedi uma foto, me manda a foto do seu cabelo, como era, como você gostaria. Enviei para a ONG, né, a Mari da ONG providenciou a peruca, né, encaminhou. Inclusive mandou duas, né, perucas. Mandou 2 modelinhos. E aí você experimentou, levou. E aí é legal porque você pode levar no cabeleireiro, né, tal, e fazer da forma que você quer. Isso. Você chegou a usar a peruca? Você tem usado de vez em quando? Eu tenho usado para tirar fotos. Para tirar fotos. Por enquanto, assim, eu não saí ainda com ela, mas eu fui lá no salão, adaptei ela do meu jeitinho e coloquei. E aí é mais ou menos assim, né? Eu tô me aceitando careca, eu tô me achando bonita careca, mas agora eu quero ficar de cabelo. Né? Então é isso, né? É sobre isso. Na verdade, o importante é você estar bem com você mesmo, né? E, Beth, uma coisa que eu gostaria de trazer aqui, né? Tem dias e dias, né? Como você mesmo, a gente estava numa conversa esses dias lá no Instituto e você estava falando, né? Não é todo dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô bem. Né? Tem dias bons e dias não tão bons. Eu falo pra Carol. Olha, ela sempre, olha como é interessante essa sintonia de vocês, né? Eu falo pra Carol. Então, eu acho que vocês conversam o dia inteiro, né? Porque ela manda, quando eu não mando mensagem, ela manda perguntando como estou. Eu falo assim, hoje eu não estou tão bom. Porque assim, a gente traz, né, essa questão. A gente procura trazer uma leveza, assim, lá no Instituto a gente procura fazer isso com todos os atendimentos. Porque a gente sabe que é pesado, vamos trazer leveza. E isso é porque a nossa vivência com a Fernanda também, a gente procurou fazer isso, né? A Fernanda tinha um senso de humor muito grande, então ela tinha momentos que chorava, tinha momentos de raiva, tinha momentos... Sim, mas também, a maior parte do tempo, na verdade, era assim, ela se inspirava em outras pessoas, né? Que estavam levando o câncer de boa. Ela falava, mãe, notícia ruim eu não quero ver, né? Então, assim... muitas pessoas optam por isso, e eu vejo que você tem um pouco esse perfil, Beth, de também tirar uma onda com o câncer, né? Vamos brincar um pouquinho. Vamos. Né? Então, eu gostaria, assim, de dizer para você, assim, primeiro para você, depois para a Carol, tá? Quando você acorda e você não tá legal, né? Que estratégia você encontra, às vezes, assim, no bom humor para mudar a rotina desse dia? E depois eu quero que a Carol fale também, assim, se tem em algum momento, houve já alguma situação que você percebeu que a Beth não estava legal, estava mais para baixo, e aí o que você fez, né, para de repente dar um incentivo para ela? Opa, olha para frente. Tem no momento da quimioterapia, né, daquela fase da quimio. Eu acordava, mas eu queria levantar. Aí você levanta, se olha no espelho, porque, claro, você fica abatida um pouco, aí você fica sem cabelo, você fica um pouco mais pálida. Eu olhava no espelho e falei assim, não vou ficar aqui assim, não. Nem se eu não saísse de casa, eu passava uma maquiagem, um batonzinho na boca e um brinco, assim, vida que segue. Porque é que nem eu falo para as meninas, ou você tem 2 opções. Ou você deixa a doença tomar conta de você, ou você toma conta da doença. E eu resolvi tomar conta da doença, levar a vida mais leve, porque
independente. Se eu não aceitasse, porque tudo depende da aceitação, primeiramente, de você. Se eu não aceitasse aquilo, eu ia sofrer mais. Então, eu escolhi viver a vida na leveza, não no sofrimento total, né? Então, tem dias que você quer levantar e tem dias que você não quer. Daí, eu falava para ela, assim, hoje eu estou muito cansada. Eu tinha horário no instituto, falava para ela assim, eu não vou. Ela falou, você vai sim, vai ser bom para você. Que é o momento que você levanta, se arruma e vai. Aí, quando eu falo, o acolhimento lá é tão bom que você não quer nem vir embora. Você começa a conversar com as meninas, com as voluntárias, com as pacientes. E o tempo passa. Na hora que vê, você já passou o tempo. E sem contar que você, com as terapias, você traz um relaxamento, né? Sim. Pro corpo, pro físico, pro emocional. Tem alguma coisa que você quer relatar? Algum dia que você chegou lá com mais dor? Sim. Ou mais indisposta e saiu melhor, mais leve? Eu tive os dois momentos, né? Eu fiz a terapia depois, eu fazia a terapia depois da químio. Aí depois mudou o dia da químio, eu conseguia fazer um dia antes. E, assim, aquilo me ajudou muito, porque eu sentia muita dormência nas mãos, dor no corpo, e aquilo relaxava um pouco mais. Daí, no dia que, assim, você faz a químio hoje, daqui 2 dias já começam a vir os sintomas. Aí é que você quer ficar deitada. Como eu fazia já a terapia, e um dia antes eu já sentia menos. Aí eu acordava mais tranquila naquele momento. Mas eu passei pelos dois momentos. Pelos dois momentos. Eu fazia antes e depois. A terapia, quando a gente fala, tanto de conversar com o psicólogo, como receber as terapias que te ajudam na questão de manter o corpo mais relaxado, diminuição das dores, ela ajuda depois, mas também antes tem um efeito que você percebeu bem benéfico. Eu percebi. Eu ainda falava lá no hospital, na hora da químio, que eu estava fazendo as terapias e sentia a diferença. Que ajudou bastante. Isso comprova o que a gente já sabe, por isso que a gente trabalha com isso no Instituto, né? Porque, assim, primeiro a gente sabe da experiência, porque eu vivi isso com a Fernanda. E percebi o quanto que as terapias deixavam ela menos ansiosa, né? Diminuía a dor. Porque, assim, é um processo. A gente está vivendo um caos, um caos. Sim. Não vamos mentir também, né? Não é tudo lindo e maravilhoso, não é. A gente fala, a gente brinca, a gente sorri. Mas é claro que se a gente pudesse sair correndo, sim, a gente saía, né? Porque você vai fazer a quimioterapia, aí, graças a Deus, eu não tive sintomas graves de precisar ficar internada. Só um momento que trancou a garganta, que daí eu pedi ajuda para você conseguiu o laser, que foi o que melhorou, que me ajudou. Mas, assim, você chega lá, tem pessoas debilitadas, pessoas que não conseguem se alimentar, pessoas com sondas. E você vê naquele momento que nem todo mundo olha para mim e fala assim, nossa, nem parece que você está passando por isso. Eu falei assim, mas só Deus sabe a luta que eu estou vivendo. Para ficar assim, para as pessoas olharem para mim e achar que eu não estou passando por isso. Porque eu não fiquei debilitada, graças a Deus, né? Então, as pessoas... Tem gente que não sabe ainda. Que você está no tratamento. Que eu estou no tratamento. Então, é um processo, né? E você também se conscientizar disso e buscar ajuda. Então, eu entendo, vejo, né, que assim, um ponto bem difícil é exatamente esse, é a pessoa também aceitar que ela precisa de ajuda. É um momento, é aquele processo, né? Mas o precisar de ajuda também não significa que as outras pessoas estão fazendo por você. Você também está fazendo a sua parte quando você busca, né? Quando você vai lá para uma sessão de terapia e tudo mais. Então, isso é muito legal. Que nem eu falo para você, eu estar bem nesse momento, reflete nas pessoas que estão à minha volta. Então, isso traz uma paz tanto para mim como quem está junto comigo. Você percebe isso na relação com a sua mãe, com as suas filhas? Os amigos, a gente deixa eles falarem um pouquinho, né? Mas você percebe. A minha filha mora em Maringá, mais velha, ela manda mensagem. Eu estou tranquila hoje, com o coração partido, não está vivendo com você esse momento, mas eu sei que você tem a rede de apoio muito grande que está te fortalecendo. Então, isso, lá de longe, ela consegue mandar mensagem que a gente vai te fortalecendo, né? E é um diferencial mesmo, né? Acho que você contou um pouquinho para mim disso, né? Então, eu queria que você também falasse um pouquinho, né? Primeiro, em relação a isso, né? Quando você percebe que ela não está bem, né? Qual que é a sua atitude? Como são os seus sentimentos e quais são as suas atitudes? E nesse processo todo que você está vivendo também, vendo ela assim reagindo tão bem, né? Assim, fazendo a parte dela, né? No processo. Tem dias que ela manda mensagem e ela fala, amiga, hoje eu não tô bem, não consegui levantar da cama, tô aqui chorando.
E aí eu falo, tá tudo bem, não estar bem não tem problema. Você tem que se permitir também. Você pode não estar bem. Você está passando por um processo de um tratamento fortíssimo. Você não precisa estar sempre sorrindo. Ninguém vai cobrar isso de você. Então eu falo assim, amiga, chora. Chora tudo que tem pra chorar. Chora o dia inteiro, fica deitado o dia inteiro, não conversa com ninguém hoje. Você pode fazer isso, só que amanhã é outro dia. E aí a gente vai à luta de novo. E eu acho ela uma pessoa muito forte, uma pessoa incrível. Eu já tinha muita admiração por ela, agora então muito mais. E ela, mesmo passando por isso, ela vê a vida de uma forma diferente, sabe? Às vezes eu penso, nossa, eu tô com esse problema ou com aquele, só que assim, os meus problemas são tão pequenos, sabe? E leva uma bronca, viu, quando eu saio. Você porque leva... eu gosto de sair, né? Porque, assim, a doutora, no primeiro momento da consulta, antes da quimio, a doutora falou assim, você vai fazer o tratamento, você vai passar por tudo isso, vai ter os sintomas, mas eu não quero ver você dentro de casa. Você vai viver a sua vida normal. Claro, com umas restrições, né? Você não pode abusar. Que nem ela falou assim, você não vai para um rodeio, né? À noite, você vai de dia. Quando tem menos gente, você pode sair. E, assim, eu saio, que nem no primeiro momento que eu saí, quando eu raspei a cabeça, eu tive um episódio no barzinho ali que mexeu comigo, sabe? Porque, como eu falei, eu escolhi viver com a leveza. Então, eu brinco. Vamos tirar foto? Ah, mas espera aí que eu vou arrumar meu cabelo. E mexo assim, como se eu estivesse arrumando meu cabelo. E falando e sorrindo. Aí tinha um casal do meu lado. Aí chegou um momento que ele foi embora, ele levantou da mesa e foi falar para mim, parabéns pela sua atitude. Eu fiquei olhando assim, daí ele falou, eu também passei por esse momento, fiz uma cirurgia, o dele era na cabeça, né? Ele falou assim, eu nem raspava meu cabelo, porque acho que assim, se sentia meio constrangido, né? E sempre usava um boné. Agora, te vendo assim, ele falou de novo, parabéns pela sua atitude. Então, você, que nem eu falei, reflete nas pessoas em volta, né? Você estar bem. A aceitação sua. E, assim, eu saio, ela fala assim, não do jogo do Brasil no sábado, eu vejo uma mensagem dela, você tá tomando sereno, menina? Tava sem nada, eu falei, você não tá no sereno não, né? Assim, não, daí eu coloquei a bandana do Brasil, falei assim, não, tô aqui dentro, tô tranquila. E, assim, em momento algum, eu pensei em desistir de viver o que eu vivia. Só que com mais restrições, você sabendo onde você vai, né? O que você vai fazer. É saber se respeitar também, sim, né? Como a Carol falou, até nessa questão do sentimento, né? Não tô bem, eu tenho direito também de... Né? Não vou ficar nessa bad o tempo todo, mas... Tem alguns momentos, deixa eu acolher isso, né? A gente sempre fala isso. É importante a gente acolher os sentimentos da gente, né? Tem semanas que... Tinha semanas da quimioterapia que ela não ficava muito bem, né? Ela falava assim, ai, amiga, eu tenho que ir lá no instituto, tô sentindo isso, aquilo. Eu falava assim, não, você vai. Você vai, porque eu sei que na hora que você voltar, você vai estar se sentindo melhor. Daí ela pegava e ia meio no automático, sabe? Assim, mas ela ia, não deixava de ir. Sabe, Carol, isso que você está falando é uma coisa que a gente sempre procura colocar, né? Para os acompanhantes, para quem está próximo, né? Porque, assim, a gente tem que respeitar que realmente a pessoa que está ali... Gente, na verdade, a gente não consegue dimensionar, não é verdade? Assim, a gente não consegue saber exatamente como a pessoa está... A gente sabe que está sendo difícil. Porque se já é difícil para a gente estar do lado e olhar, imagina a pessoa que está sentindo a dor, está sentindo o enjoo, está sentindo, né, o medo, enfim. E eu passei isso, né, como familiar. Mas aí, muitas vezes, o papel realmente é esse, olha, vou junto com você, né? Se dê essa chance, né? Assim, você está saindo para buscar algo que vai te trazer um conforto, que vai te trazer uma melhoria. Então, muitas vezes, o que as pessoas precisam é desse incentivo, né? Isso faz toda a diferença, né? Como a Beth... Agora, ela já entendeu tanto isso, que agora você nem precisa mais dar bronca para ela e falar, vai. Ela já vai. Né? Ela vai. Ela já vai. Ela já vai. Isso é muito, muito bacana. Aí, gente, estamos já partindo aqui para o encerramento, né? Muito, muito rica essa conversa, né? Muito bonito ver a amizade de vocês. E eu gostaria de saber, hoje, para vocês, né? Qual o significado da palavra parceria
e amizade. Vocês que já têm uma história aí de 7 anos, né? De proximidade, de intimidade, de uma confiar na outra, uma ser confidente da outra. Mas acredito que de setembro para cá mudou um pouco o olhar também para algumas questões, né? Então, se vocês considerarem esse período pós, né, diagnóstico, qual o significado para vocês da palavra parceria e amizade ao longo desses últimos meses? Vou começar com você, Carol. Eu acho que a amizade é uma via de mão dupla. Quando o seu amigo precisa, você vai estar lá. Mas amanhã é você que vai precisar e ele vai estar lá por você, sabe? E aí, a partir de setembro, só se intensificou mais isso, assim. Eu mando mensagem para ela todos os dias, por mais que ela vá responder que tá do mesmo jeito. E muitas vezes eu não tenho palavras, eu não tenho o que falar. Ela fala, eu não tô bem, eu tô sentindo isso, aquilo. E teve vários dias de eu falar assim, amiga, se eu pudesse, eu tirava tudo isso que você tá sentindo. Eu não queria que você estivesse passando por isso. Só que assim, eu tô aqui. Eu estou aqui, eu vou te ouvir. Às vezes isso é o suficiente, sabe? E é isso. Estar do lado, né? A pessoa saber. A Beth até ficou emocionada agora. Não tem como não ficar emocionada, né? Não. Porque, como eu falei antes, a rede de apoio é tudo. E a amizade da Carol, eu falava para ela que ela era como uma filha minha, né? Muito carinho. A amizade entre eu e ela, assim, amor, carinho, respeito um pela outra que a gente tem, né? As broncas que a gente leva, mas sim as broncas de carinho, tanto uma que nem a outra. Isso fez muita diferença. Eu falo assim, tem outras amigas também que mandam mensagem perguntando, assim, não deixou. Pode não estar ali presente, porque às vezes eu fico meses sem ver, mas tá ali mandando mensagem perguntando, não, eu tô aqui se precisar. Então, se eu não estiver bem, eu sei com quem contar, entendeu? Então, você tem aquilo, como eu falei no começo, tem pessoas que não têm essa rede de apoio. Então, não tem com quem contar, se ou não sozinho, se permitem, ou né? não se permite. Não tem ou não se permitem. Não se permite. Porque nem eu falei, a aceitação vem da gente primeiro, né? Para depois as pessoas te aceitarem. Então, eu acho que é por isso que eu tenho bastante pessoas à minha volta. Como eu me aceitei, ele sabe hoje um pouquinho mais como lidar nessa situação. E, às vezes, eu assim, me ponho um sorriso no rosto para agradar quem está à minha volta, mesmo eu tendo os meus conflitos, as minhas dores, para falar que eu estou bem. Porque você também entende que o outro pode estar sentindo a dor, né? Até em relação a isso, né, Carol, teve um momento que você comentou, né, que às vezes, vendo toda essa questão da trajetória da Beth, às vezes, assim, você pensa que você também tem os seus problemas, que você divide com ela, mas você fala, poxa, mas meu problema perto dela é pequeno, né? Mas sabe que, na verdade, a gente tem aprendido que é tão importante a gente também dar valor à nossa dor, independente, né? Porque, assim, cada um sente a dor que está sentindo, né? E está tudo bem, né? E está tudo bem. Então, assim, só que, claro, e aí quando você vê alguém passando uma situação que naquele momento você fala, nossa, mas o que ela está passando eu nem consigo dimensionar ou imaginar, isso também te fortalece, né? Então, é isso que a vida proporciona para a gente, né? Um aprendizado contínuo, né? Sim. E eu acredito, assim, que o câncer, ele realmente, acompanhar uma pessoa que está vivenciando o câncer faz com que a gente olhe para a vida de uma outra forma. A doença dela me mudou completamente. Como assim? Conta pra gente. Em que sentido mudou completamente, Carol? Acho que pensar que os problemas eram muito grandes, quando na realidade não são, sabe? Às vezes o nosso problema é pequeno comparando ao problema que o outro tá passando, sabe? Às vezes eu guardo a minha dor um pouco pra dar apoio pra ela, sabe? Eu acho interessante isso que você fala e eu trago isso pra mim também desde o momento em que eu passei a vivenciar o câncer com a Fernanda, né? E depois veio a morte. A vida é tão hoje, né? A Fernanda defendia isso muito, assim, eu falo que eu tenho um orgulho tremendo da existência dela, né? De tudo que ela deixou. E aqui nesse momento, né, Beth, olhando para você, eu sinto a Fernanda, assim, muito presente, né? E dizendo, é isso aí, gente, esse câncer tem que entender que nós estamos aqui e que nós somos fortes. E que nós não vamos deixar de viver por conta do câncer, né? Então, isso é muito, muito forte e traz para a gente isso,
essa eminência, eu falo que eu aprendi a entender que a linha entre a vida e a morte é uma linha muito tênue. E infinitas razões podem fazer com que a nossa vida chegue ao fim, né? Mas nós estamos aqui agora, né? Se a morte vai chegar para mim, para você, para a Beth, para qualquer pessoa, ela vai chegar e está tudo bem. A hora que ela chegar, a gente só tem que estar em paz, né? Nós temos que... E eu acredito que essa paz vem de nós estarmos vivendo o que é possível viver, né? Então, assim, eu estou com um problema hoje. Qual o problema? Mas eu estou viva. Eu tenho condições de ir atrás da resolução desse problema? Então, eu vou, né? Eu estou hoje... Tenho quimioterapia, meu corpo está ruim, eu não estou conseguindo levantar da cama, eu preciso fazer tal coisa, eu tenho amigos que eu possa contar, para quem que eu vou ligar, como é que eu resolvo isso? Eu posso ir buscar uma terapia que vai me auxiliar, que vai melhorar, tem um medicamento, enfim, né? Então, acho que assim é isso, é a vida, né? É a vida acontecendo. Você dá o primeiro passo, né? Exato. E então, assim, Beth, realmente, assim, gratidão. Gratidão por você aceitar, né? Por você... aceitar fazer parte da jornada, e eu comento com você, com os outros pacientes, né? Que não são só mulheres, temos homens também, né? Temos adolescentes. Todos vocês que aceitam ajuda, né? A rede de apoio que nós oferecemos, vocês não estão só sendo assistidos, vocês não estão só recebendo, vocês estão dando, vocês estão nos auxiliando a construir uma nova história. Uma nova história, desmistificar o câncer, né? A mostrar que o câncer ele não domina a pessoa, só domina se a gente quiser. Se a gente deixar. Ele balança a estrutura, balança. Vamos viver um caos? Sim. Mas ele também vai nos ensinar muitas coisas e vai nos fortalecer e vai mostrar, e a gente também, com a nossa trajetória, a gente está... auxiliando outras pessoas, né? Nós podemos estar aí buscando, inclusive, melhores condições nas políticas públicas, né? Ontem, por exemplo, eu participei de uma conferência municipal da saúde e a gente teve a oportunidade de colocar lá que uma das questões que precisam ser melhoradas é criar um fórum permanente com pacientes, familiares, amigos, profissionais, que entendam que a gente precisa estar falando sobre isso, a gente precisa identificar de que forma melhorar, alcançar mais pessoas, melhorar a prevenção do câncer, melhorar a rede de atendimento, né? Onde a pessoa... Hoje, nós somos uma organização sem fins lucrativos que ofertamos a psicologia, as terapias integrativas. Mas se todos os pacientes que estiverem em Cornélia precisarem desse atendimento, nós vamos dar conta? Não. Então, nós precisamos de apoio. Primeiro, nós precisamos de apoio para que a gente possa ter esses profissionais. Além disso, a própria rede pública tem que contar com psicólogos, com fisioterapeutas, que nós, por exemplo, não temos lá. E temos pacientes que demandam isso. Necessitam. E não tem, né? Então, assim, é uma questão de saúde pública. Nós precisamos levar isso. E ontem a gente levou isso lá na conferência, né? E é isso, vocês estão, né? Você, a Carol, como amiga próxima, como rede de apoio, e como tantas outras pessoas que já passaram lá pelo Instituto e continuam passando, eu acho importante deixar isso claro, né? Os nossos voluntários, os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores. Nós todos estamos construindo uma nova história, que a gente ainda não tem dimensão, mas eu tenho certeza que já impactam muitas pessoas, já impactaram e vão impactar muito mais. E vão, inclusive, ser ponto decisivo para mudanças que possam ocorrer, inclusive, na esfera política, né? Então, assim, muita gratidão por tudo isso. E eu tenho certeza, nesse momento também, assim, colocando que é o legado que a Fernanda deixou, né? A Fernanda deixou esse legado de olhar para o câncer de uma forma diferente, e o Instituto também vai deixar esse legado de que é possível, sim, fazer a diferença, é possível ressignificar a dor, e a melhor forma é a gente estar em rede, né? Um apoiando o outro. Nossa, eu falaria aqui horas com vocês, né? Acho que tem muita coisa, mas, enfim, vamos lá. Eu gostaria de, assim, para o nosso encerramento, de que vocês dessem um recado para quem vai estar assistindo, né, esse episódio. Carol,
Qual é o recado que você gostaria de deixar para quem está assistindo, né? E pode ter uma pessoa, um amigo, um familiar que está enfrentando câncer, quer ajudar, mas não sabe como. Eu acredito que para a pessoa é muito mais difícil, mas para quem está em volta também seja difícil. A principal coisa é você se conscientizar, buscar informação sobre, para poder conseguir ajudar a pessoa. E assim, você já amava aquela pessoa, com certeza, mas quando vem um diagnóstico assim, você tem que amar aquela pessoa muito mais, porque você vai ter que estar ali em momentos muito difíceis, sabe? Então, você tem que se fortalecer também para poder conseguir ajudar aquela pessoa. Obrigada, Carol. Obrigada. Beth, qual o recado que você dá, principalmente para as mulheres que estão vendo, né, esse podcast e que possam, né, ter medo do câncer, ter medo do diagnóstico, ou aquelas que já estão no tratamento, mas estão ali estão assim mais assim reclusas, né, com receio, tipo, vou esperar esse momento passar para depois viver, né? Qual é o recado que você gostaria de dar? Eu falo, faça o autoexame, em primeiro lugar. E se for diagnosticada, um amigo, um familiar, uma pessoa próxima para te dar o apoio. E, assim, aceitação. A aceitação é muito importante nesse momento, porque me ajudou psicologicamente, tudo, sabe? Que nem o primeiro passo. Dê o primeiro passo e procure ajuda. Que existe vida durante o câncer e após o câncer. Muito bem, gente. Muito obrigada. Obrigada, Beth. Obrigada, Carol, por aceitarem estar aqui conosco, né? Gratidão a todos, né, que vão estar assistindo esse episódio, que vão estar compartilhando. Então, mais uma vez, faço o convite para estarem seguindo o nosso canal, para irem conhecer o Instituto, saber como nós trabalhamos, né, porque você pode também estar levando essa informação adiante. Agradecer os nossos patrocinadores, porque sem esse apoio deles, nós não estaríamos aqui, né, gravando e levando a informação até tantas pessoas. Então, os nossos patrocinadores, né, o Paulo da Plus a Mais, o Thiago do Marketing Médico, o Carlos da Dribion Software. Gratidão por estarem nos oportunizando esse momento e fazendo parte dessa rede. Gratidão aos nossos voluntários. E fica aí o convite, né, também para que outros empresários entendam, né, que também podem ser um apoiador da nossa causa. Para o público em geral, eu aproveito para dizer que existem várias formas de nos auxiliar. Uma delas é participando da campanha União Solidária, que nós trabalhamos com ela durante o ano todo, né? Então, você adquire um cupom por apenas R$10 e você concorre a vários prêmios. iPhones, Alexas, temos aí pela frente, em agosto, sorteio de 2 motos e no final do ano 2 carros. Os sorteios são quinzenais, né? Vocês têm nos ajudado a vender, né? Os nossos pacientes, voluntários, sempre estão colaborando com a gente nas vendas. Então, se você quiser colaborar, é só entrar em contato com alguém que você conheça ou ir lá no próprio Instituto. Além disso, recebemos doação de roupas para o nosso Bazar Solidário. Convido a todos. Querem conhecer o Instituto? Um excelente momento para conhecer é no segundo sábado do mês, que nós estamos lá no período da manhã com o Bazar Solidário. Enfim, existem N formas. Fica aí o convite e a nossa gratidão por todos que vão aderindo, né, a esse movimento. Como eu digo sempre, o câncer não é uma problemática só de quem está vivendo ou dos amigos, mas é uma questão que envolve toda a sociedade. Então, até o próximo episódio.